Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema o paradoxo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E aí, o canal está te ajudando a entender mais da lição, os vídeos que são postados aqui estão te auxiliando nesse estudo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu disse, terça-feira tem como tema o paradoxo. E a causa desse tema está ali em Filipenses capítulo 2. Então convido você a ler Filipenses capítulo 2, verso 12 e o verso 13. E aqui Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto aqui, ele causa uma certa dúvida, porque ou a gente entende um aspecto do texto, no verso 12, ou a gente acaba entendendo um outro aspecto do texto no verso 13. Como assim, Ismael? Vamos lá. Se a gente olha primeiro ali para o verso 12 e entendemos que nós precisamos focar, concentrar em desenvolver a nossa salvação, esse é um aspecto. E quando nós falamos assim, mas não é Deus que gera boa obra em mim, não é que Ele gera o bom querer de acordo com a vontade dEle, é um outro aspecto. Parece que esse texto, ele se contradiz. Parece que nesses dois versos Paulo está se contradizendo. Só que a gente precisa olhar para a Bíblia como um todo, para entender um pouco mais sobre o que Paulo está falando nesses versos aqui. Primeiro, quero deixar claro para você que salvação é feita através da graça. O próprio Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, onde ele fala que vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo é muito claro em dizer isso, a salvação, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus, ela não vem de absolutamente nada do que você faz. Você não consegue fazer absolutamente nada para te salvar. E quando nós pegamos e entendemos este verso, compreendemos isso e nós voltamos ali no verso 12, nós entendemos que Paulo está querendo afirmar um aspecto que ele ressalta no verso 13, que a salvação ela é um dom de Deus, ou seja, é a obra de Deus, que Paulo cita no verso 13, que é a obra de Deus é nos salvar, é este o querer dele, a vontade dele é essa, que eu e você estejamos salvos. Então quando Paulo fala que é ele que efetua em nós esta ação, esse querer e o realizar, ele está se referindo à salvação. E agora, como eu posso entender melhor o verso 12? Simples, meu jovem e a minha jovem, é uma coisa fácil. Quando nós falamos que nós precisamos desenvolver esse relacionamento, Paulo está dizendo o seguinte, Deus está trabalhando, Deus te deu a salvação. Agora você precisa fazer algo para aceitar essa salvação. Olha que coisa simples. Vamos lá, Cristo morreu na cruz por todos, concorda comigo? Todas as pessoas têm a chance de serem salvas, concorda? Agora, existem pessoas que aceitam esse sacrifício de Cristo e existem pessoas que não aceitam o sacrifício de Cristo. Ou seja, tem um momento de decisão, um momento de escolha, de você aceitar a boa obra que Deus faz. Então, o verso 12 de Filipenses está dizendo isso. Paulo está falando, gente, vocês necessitam agir, aceitar a boa obra que Deus está fazendo. Mas muitas pessoas pegam este verso e acabam tirando do contexto para reforçar aquela ideia que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se contrariam, porque o Novo Testamento é um texto de amor e o Antigo Testamento é um texto de ordem, de lei. Só que o próprio Paulo, nas suas cartas, quando ele vai falar, ele traz uma coisa teológica, ele traz uma reflexão teológica e também traz uma exortação prática. Ou seja, ele fala assim, gente,
Deus é isso, e você vai entender isso fazendo isso. Então, Paulo traz uma explicação e ações que eu e você precisamos tomar para entender melhor essa reflexão teológica que ele tem trazendo. Mas é complicado, porque você pode começar a achar que a sua obra está fazendo algo para a sua salvação, mas de nenhuma forma isso acontece. E eu vou tentar te ajudar a entender melhor isso. Vamos lá. Vamos dar um exemplo simples sobre o sábado. O sábado é um dia santo, concorda comigo? Não existe nada que eu e você possamos fazer para tornar o sábado um dia santo, porque Deus já tornou o sábado um dia santo. O que eu e você podemos fazer é observar ou não esse santo dia. E é isso que Paulo está querendo explicar, que Deus tem as regras dele, coisas que ele nos instrui, e cabe a nós fazer isso ou não. Então, essas reflexões teológicas e as exortações práticas são isso. É Paulo apresentando Deus e uma forma que nós podemos fazer para atender aquele requisito divino. E sem nós agirmos desta forma, nós não alcançamos a salvação. Parece estranho, mas não é. Porque você não é salvo por isso. Mas se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se eu não aceitar a Cristo, eu não vou ser salvo. Concorda comigo? Não existe nada que eu possa fazer para me salvar. Mas se eu não aceitar o sacrifício de Cristo, eu não sou salvo. E é isso que Paulo está querendo apresentar. É isso que Paulo está apresentando em Filipenses capítulo 2. Que eu e você precisamos partir de um pressuposto. Nós precisamos partir de um ponto aonde nós agimos, nós aceitamos a obra de Deus, nós aceitamos o que Cristo faz. Voltando a falar do sábado. Sábado é um dia santo. Eu posso escolher participar ou não da santidade desse dia. Nada que eu fizer vai modificar a ação do que o sábado é. O sábado continua sendo um dia santo. Mas a forma que eu me relaciono com o sábado vai determinar se eu estou guardando os mandamentos de Deus ou não. Da mesma forma que se eu colocar alguém acima de Deus, eu vou estar mostrando que eu não estou guardando os mandamentos, não estou seguindo as instruções divinas. Então, da mesma forma que a salvação ela é uma decisão, todas as outras coisas partem de uma decisão nossa. Se nós não decidirmos obedecer os mandamentos, se nós não decidirmos pedir perdão das nossas ações erradas, a salvação nunca vai alcançar cada um de nós. Por mais que a salvação seja de graça, por mais que a salvação já tenha sido comprada pelo sangue de Cristo e está disponível a todos, eu e você, todos nós necessitamos agir, tomar a decisão de colocar Cristo no centro da nossa vida, tomar a decisão de aceitar a salvação, tomar a decisão de guardar os mandamentos. Ou seja, eu preciso agir não para ser salvo, mas porque aquela ação disponível, sem eu fazer alguma coisa, eu não consigo alcançar a salvação. E com essa reflexão, eu gostaria que você pensasse bastante na sua vida. Pensasse naqueles momentos, nas decisões que você tem tomado. Será que você tem decidido ao lado de Cristo? Será que você tem feito coisas para aceitar a salvação que Ele está te dando hoje, neste momento? Será que os erros que você tem tomado, você tem pedido perdão por eles? Será que todas as coisas erradas que você tem feito, os pecados que você cometeu hoje, que você cometeu ontem, será que você realmente pediu perdão por eles? Porque se você não pedir perdão pelos seus pecados, você infelizmente irá se perder. Se você não aceitar os méritos de Cristo, você infelizmente irá se perder. Eu e você precisamos agir para aceitar a salvação de Cristo. A salvação é dom dele, é obra dele, mas eu e você precisamos agir para aceitar esta maravilhosa obra, esta maravilhosa graça que está à minha e à sua disposição hoje. E o sábado está totalmente incluído nesta opção, nessa nossa decisão de sermos salvos. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós entendemos um pouquinho mais da salvação. Nós entendemos, Pai, que a salvação é dom do Senhor. É algo que o Senhor nos dá de graça, mas que nós precisamos agir.
E a ação que nós precisamos fazer é aceitar ela. É fazer algo para aceitar a sua salvação. Seja obedecendo os seus mandamentos, seja sendo guiado pelo Senhor, seja em qualquer área da nossa vida, Pai. Nós precisamos agir em aceitar aquilo que o Senhor nos tem passado, aquilo que o Senhor tem nos instruído, aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Pai. Para que possamos, aí sim, viver passando pelo processo de santificação, para aí realmente sermos glorificados na volta de Cristo, Pai. Isso parece ser um pouco complexo, um pouco difícil, Pai. Então peço que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor derrame a sua sabedoria sobre nós para facilitar o nosso entendimento e também para que possamos colocar em prática na nossa vida, Pai. E se tiver alguém que está mexendo aqui hoje, neste momento, Pai, e que ainda não tomou a decisão da salvação, Pai, essa salvação que o Senhor está dando de graça, que o Senhor toque o coração dela, toque a mente dela, Pai, para que ela tome a decisão, para que ela haja em favor do Senhor, para que ela seja salva. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, de também deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Os links estão aqui, na descrição do vídeo. E clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!